noite, está começando mais um Papo de Espírita aqui pelo Instagram. A sua live diária, a partir das 19 horas, trazendo mensagens de Jesus à luz da doutrina espírita. Deus é Pai de todos, somos todos irmãos. Jesus é o nosso irmão maior, mestre de todos. A vida é escola e as lições maiores são amor e sabedoria. Amor e sabedoria. Toda dificuldade é uma oportunidade de despertar a potencialidade do bem de si mesmo e de todos. Toda dificuldade é uma oportunidade de despertar a potencialidade do bem de si mesmo e de todos. Amor e sabedoria. Amor e sabedoria. Amor e sabedoria. Amor. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos começando mais um Papo Dia Espírita aqui pelo Instagram. Você sabe que a nossa live diária, todo dia um apresentador diferente, mas todos nós trazendo a mesma mensagem, que é a mensagem de Jesus à luz da doutrina espírita. Nós estamos hoje fazendo uma mensagem que todos nós precisamos fazer no dia a dia e não paramos para examinar. É a mensagem trazida por Emmanuel, explicando para nós o tema aceitação. A aceitação é algo que a gente precisa vivenciar, mas nem sempre para pensar sobre isso. Por isso, estamos trazendo uma mensagem de Emmanuel através do Chico Xavier, cujo título é A Aceitação. Uma mensagem curta, mas muito profunda, que Emmanuel diz assim: aceita a própria vida sem dela reclamar. Inibições do corpo, aulas da própria alma. Lar atribulado, escola redentora. Provações e tropeços, testes de promoção. O quadro em que te vês, apoio que precisas. Luta e renovação, Deus faz sempre o melhor. Veja, uma mensagem curta, mas muito profunda. Será que você e eu, no nosso dia a dia, não vivenciamos situações parecidas, situações que exigem de nós uma maturidade emocional, uma maturidade espiritual maior do que nós normalmente fazemos? Porque a tendência nossa, como nos explica muito bem a neurociência, é agir no automático. É usar o chamado cérebro reptiliano, aquele cérebro que nós sabemos que é importante para a nossa sobrevivência. Por exemplo, se eu estou aqui agora com você, estou gravando essa live, se eu vejo que vai cair alguma coisa do teto para me atingir, eu não vou parar para pensar, para resolver se devo ou não me afastar do local que estou. Aí é o cérebro automático, é o reptiliano, é do instinto de conservação. No entanto, se alguém faz algo contra mim, alguma coisa que me desagrada, alguma coisa que me ofende, eu não preciso agir no automático, no cérebro reptiliano. Eu posso utilizar o neocórtex, que é justamente aquela parte do nosso cérebro mais evoluída, que já nos trabalha, olha só, o raciocínio, a atitude racionalizada, para que a gente depois não se arrependa do que fez, ou até mesmo, pode acontecer, de agredir alguém, tratar mal alguém, magoar alguém e depois parar para observar que não era bem daquele jeito. Que se nós tivéssemos tido um pouco mais de cautela, um pouco mais de calma, poderia ser resolvido de forma mais madura, mais atuante, sim, defendendo os próprios direitos, mas sem desrespeitar o outro. São formas de a gente pensar, para a gente examinar. Por isso que a mensagem de Emmanuel hoje nos chama a atenção para a aceitação da própria vida sem dela reclamar. Por exemplo, se você e eu, um de nós, quem estiver assistindo agora, ou quem vai assistir depois, já que essa live fica gravada, tivermos alguma dificuldade no corpo atualmente, por exemplo, diabetes. Eu tenho amigos que têm diabetes, não pode comer açúcar, e quando come, pode, inclusive, ter problemas sérios no organismo. O que é que acontece? Se eu não cuidar dessa
olha só, inibição e percebê-la como aula para a minha própria alma, no sentido de controlar os meus desejos, porque o açúcar, que a gente está tão habituado a usar, a gente sabe, inclusive muitas pessoas já conseguem, por exemplo, tomar café sem açúcar, porque é questão de controle, de autocontrole, mas a gente está tão habituado, tão viciado no uso do açúcar, que nem percebemos que é apenas um desejo, não é necessidade. Tomar um café talvez seja até uma necessidade para a gente que trabalha, por exemplo, que precisa manter-se acordado. A cafeína pode ser, ainda mais ela pode também se tornar um vício, mas naquele momento, se você precisa, é uma necessidade. No entanto, tomar o café com açúcar já não é uma necessidade, é um desejo. É um desejo que a gente se habituou a fazer, habituou a realizar, nem questionar por que fomos criados dessa forma, normalmente desde cedo. Por exemplo, meus filhos, Léo e Thier, não comem açúcar. Tem 3 anos de idade e não come açúcar. O açúcar come açúcar natural, o açúcar da fruta, açúcar dos alimentos. E isso é muito importante perceber quanto a gente pode se disciplinar e disciplinar os nossos filhos, orientá-los para que não é que não vá usar açúcar, use, mas não deixe o açúcar de usar. Não deixe que você seja dominado, vivenciar a sua vida dependendo de algo que é externo, que necessariamente está no corpo. Então, quando ele diz aqui, muito interessante também essa mensagem, quando ele fala, lar atribulado, escola redentora. Por vezes vivenciamos situações na família em que nós precisamos ter muito autocontrole para manter a harmonia do lar. Nós vivenciamos, lembramos sempre, a família, o lar, é a primeira escola do ser humano. Desde criança, inclusive quando a gente cresce. Viver sem família não é o natural, não é o nosso normal. Há algumas pessoas, algumas teorias, culturais que visam, às vezes, até desmantelar a ideia de família. Respeito os entendimentos contrários, mas é natural. Inclusive nós mamíferos, se você pesquisar a evolução do ser humano apenas do ponto de vista material, vai ver que nós somos mamíferos. E os mamíferos vivem em grupo. Se você observar os animais que são, por exemplo, o elefante, por exemplo, eles são juntos. Os felinos são juntos. Então, ou seja, estar junto é algo natural de nós, seres humanos, em especial os mamíferos. Então, a família, do ponto de vista emocional e espiritual, é o ambiente em que nós podemos nos redimir de situações vivenciadas nessa encarnação e outras. Não é uma família constituída à toa nem aleatória. Há um planejamento espiritual antes de nós encarnarmos. Deus respeita o nosso livre-arbítrio, a escolha de querer ou não querer, mas existe todo um planejamento para a nossa evolução, para o nosso crescer. E aí Emmanuel diz, provações e tropeços são testes de promoção. Quando nós passamos por desafios, por exemplo, perda de um emprego. Não é fácil viver desempregado, mesmo com seguro-desemprego, porque mais cedo ou mais tarde as parcelas do desemprego vão acabar e nós temos que vivenciar essa situação. E aí, eu posso, diante do desemprego, me desesperar, agir de forma errada ou fazer o que eu quiser, mas também eu posso sair atrás, buscar, me capacitar, buscar novos espaços, buscar novas atividades e, quem sabe, constituir para mim mesmo uma promoção como ser humano, atuando em áreas que eu não atuaria se eu estivesse apenas empregado. Eu tenho amigos, por exemplo, que modificaram a vida totalmente a partir do desemprego. Pessoas que começaram uma atividade que não era do seu comum e percebeu-se que tinha talento também para aquilo. Quem sabe se a gente não está vivendo essa situação e por vezes nos acomodamos, temos potenciais que nem conhecemos. Muitas vezes nós precisamos passar por situações para despertar para essas potencialidades que existem em nós, trazidas por Deus. E por fim, Emmanuel nos traz, ou melhor, por fim não, ainda tem mais duas. O quadro em que te vês, no momento que você está sendo atual, é o apoio que você precisa. Por vezes, nós precisamos passar por determinadas situações para nos sentirmos apoiados por Deus, pelo nosso anjo da guarda, por Jesus, pelos amigos, pela família. Nós precisamos, muitas vezes, agora precisamos ter humildade de pedir ajuda. Porque o que acontece? Muitas vezes estamos passando por dificuldade e não pedimos ajuda. Pessoa que entra, por exemplo, em depressão. A depressão, em que pese ter um conteúdo somático do corpo, na verdade a depressão está ligada muito à mente.
ao funcionamento cerebral, a como a gente funciona. Tanto é que o medicamento, ele tende, quando bem aplicado, a eliminar os efeitos principais da depressão, que é o desânimo, né? Que, fora essa questão do corpo, a falta de vontade de viver, há realmente medicamentos que estimulam, né, o cérebro para que ele possa atuar de forma mais proativa. Por isso, todas as vezes que estiver passando por alguma dificuldade, por alguma situação que lhe desagrade, pense em que é que eu posso utilizar, como é que eu posso sair dessa situação. Ao invés de ficar se lamentando, reclamando, descubra em si o melhor. Porque, como diz Emmanuel, nas lutas e nas inovações da nossa vida, Deus sempre faz o melhor. O desafio é saber, eu estou fazendo o melhor no que acontece na minha vida? É muito interessante ficar atento. Porque é claro que todo mundo gosta de que não tem dificuldade na vida, todo mundo gosta de viver em paz, todo mundo gosta de viver alegre, todo mundo quer viver com dinheiro no bolso, com o bucho cheio e na tranquilidade da saúde. Mas a vida não é assim. Há todo um planejamento de evolução do espírito imortal. Situações que vivenciamos hoje são situações solicitadas, necessárias para o nosso crescimento. Que nós possamos ficar atentos a isso. E todas as vezes que nos acharmos em dificuldades, lembremos de aceitação. Aceitação não é conformismo. A aceitação é resiliência e resignação. Resignação porque sujeição à vontade de Deus. Sujeição à vontade de Deus. A resignação. E a resiliência é a capacidade que nós temos de nos adaptar a situações e superá-las. Há uma mensagem muito interessante numa disciplina que tem na PUC do Paraná, inclusive nós estamos concluindo com a graça de Deus até o final do ano, que é uma pós-graduação em neurociência, psicologia positiva e mindfulness ou atenção plena. Uma das primeiras disciplinas, se a memória não me falha, a primeira disciplina se chama, olha que interessante, resiliência e positividade. Anticorpos da mente. Guarde isso, resiliência e positividade. Anticorpos da mente. O que é um anticorpo? Que a gente pensa normalmente, por exemplo, uma vacina. O que é um anticorpo? Ela vai combater o possível adversário que surge para nós. O desânimo, por exemplo, ele é um adversário, ele pode nos derrubar, pode inclusive nos deprimir. Por isso que a resiliência, a capacidade de resolver os problemas, de vencer, de superar, de pedir ajuda, de enfrentar o que está acontecendo, e a positividade, no sentido de, não sonhador, de que, meu Deus, vai acontecer, não, sem eu fazer nada, não. Por exemplo, eu gosto muito do termo esperançar, não apenas esperança. Esperança a gente sempre, na ideia de sempre alcança, mas esperançar, eu faço a minha parte para poder alcançar. É assim que nós podemos agir quando estivermos em dificuldade, porque nós temos todos os potenciais necessários para despertar, para serem despertados na medida da nossa busca, do nosso esforço e da nossa perseverança. Não é à toa que Jesus, nosso mestre, disse, olha que interessante, aquele que perseverar até o fim será salvo. Não salvo no sentido particular de algumas pessoas pensam que é ser tirado da situação por alguém, como por exemplo Jesus veio nos salvar. Jesus não veio nos salvar de tirar a gente do erro simplesmente, ele veio mostrar o caminho certo, agindo certo, como ele sempre agiu, amando a Deus e a todos como a ele mesmo. Esse é o modelo, esse é o exemplo. Então nós precisamos ter ideia de, como diz Emmanuel no livro Consolador, de que salvação equivale à autoiluminação. Toda vez em que eu busco me iluminar através de atitudes amorosas, através de atitudes sábias, atitudes ponderadas, eu estarei me iluminando e iluminando o meu caminho. Jesus é a luz do caminho, ele ilumina o nosso caminho, mas nós que precisamos caminhar. Não podemos tornarmos dos mestres, do nosso mestre, querer que os seus ensinamentos sejam muletas para nós, quando na verdade são instruções, são diretrizes para a nossa vida, para que nós possamos viver melhor, construir uma vida para o melhor, fazendo bem, pensando no bem e sendo do bem. Fiquemos na paz, fiquemos na luz, até a próxima oportunidade. Paz, amor e luz. Boa noite com Jesus. Fui!